Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar um pouquinho, uma das formas de fazer o desafio 166. Basicamente a gente tem uma empresa, de telecomunicações em San Diego, na Califórnia, e ele quer determinar o ponto mais próximo dos seus clientes, as suas 5 sucursais, tá bom? Beleza? O que a gente tem que achar é, para cada cliente, qual é o mais próximo. E a única regra é que a gente não pode passar em nenhum ponto de água, independente se eles são lagos, rios ou oceanos. Beleza? Então, para esse desafio, nós temos 4 bases. A base onde tem os pontos de água, o mapa de San Diego, assim, parte... Confesso que eu nem usei, muito porque... não usei mesmo, porque ele já fala aqui que é na parte de San Diego, e ele não dá nenhum indício de que é em outro lugar, as coisas. Então, basicamente, esse desafio foi bem legal, porque ele junta até um vídeo que eu postei essa semana sobre o encontrar mais próximo, ou Find Nearest, E basicamente, o que a gente pode fazer nesse exercício? Nós fizemos um desafio semanal do Speed, sei lá, alguma coisa, há um tempo atrás também, dados geográficos, e a gente também saiu de uma população, vamos falar assim, de uma coisa grande, a gente chutou alto e depois a gente foi filtrando. E aqui eu usei basicamente o mesmo pensamento, Eu acabei criando um campo, eu coloquei um registro, para achar qual é o ponto que estava mais próximo do cliente, Coloquei 10 pontos, um raio de 50, nem precisaria colocar 10, Mas poderia até ser menos, mas como a gente tem 7 clientes, eu deixei 10 aqui, porque para ele poder achar todos, tá? Lembrando que aqui pode trabalhar como join. E aí eu coloquei só um select antes, só para eu saber qual que é o fiber, qual que era o customer, até para deixar bem organizadinho, tá bom? Poderia até ter feito aqui também, mas preferi fazer aqui no select. Então só para a gente entender como é que isso fica, ó. Então nós temos os pontos verdes, e os pontos vermelhos que mostram os clientes e os fibers que ele gostaria de achar, tá bom? E aí qual que foi o próximo pensamento, Como a gente usou lá, criar as linhas, Conectar esses pontos, de clientes e fibers, para que a gente pudesse encontrar também a distância entre eles, Esse é um ponto legal, porque quando a gente coloca essa ferramenta aqui, ó, vocês podem ver uma coisa, quando a gente está conectando uma outra, E quando a gente usa o encontrar mais próximo, até eu comentei no vídeo, ele te dá a distância, Ó, como a gente coloca, eu quero encontrar tantos pontos no raio de 50 km, ele já te dá basicamente a distância, Que é a resposta que a gente quer, Qual que tem a menor distância por cliente. Então, acabei criando as linhas aqui. E posteriormente a isso, desculpe, a gente está usando uma ferramenta nova, que é Special Match, ou correspondência geográfica. E basicamente o que ela faz? Ela te dá uma porrada de opção. E aí, como é que eu posso explicar isso de uma maneira? A gente precisa encontrar, na verdade, a gente poderia colocar onde intercepta. Por que eu coloquei aqui o intercepta o alvo, Porque é onde corresponde, onde aquela linha é interrompida por um ponto de água, basicamente assim, tá? Por isso que eu não, por que não colocou onde o alvo contém o universo, onde toca? Então, eu fiquei testando todas essas opções no exercício e o que, depois a gente pode analisar isso até para o vídeo não ficar muito longo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Acho que vale a pena a gente analisar isso juntos, porque o objetivo é resolver o problema. Mas o porquê que a gente usou Intercept e não outro, por exemplo, onde o alvo toca o universo, para a gente entender essa diferença. Tá? E basicamente a gente tem que usar aqui o onde o alvo toca o universo. Desculpa, onde o alvo intercepta o universo, que ele interrompe a passagem. Então, a gente pode olhar aqui no match. Nós tivemos 43 registros. Nesses pontos de linha que nós criamos, nós temos alguns pontos de água. Tá vendo? Que interceptam, e aí a gente não pode passar por nenhum ponto de água.
E aí, basicamente, o que a gente sobrou o quê? O nosso universo, né? O que? Os pontos que sobram. Basicamente, são essas linhas aqui de a parte do cliente. E o que a gente precisava encontrar? Né? Qual desses pontos que sobraram, qual era o mais próximo? E aí, eu só ordenei aqui por customer e distância em quilômetros. E a gente está usando essa ferramenta amostra como se a gente fizesse como se fosse posso te dizer, uma ordenação melhor e filtrando, sabe? A gente está filtrando e ordenando. A gente ordenou lá, mas aqui faz um filtro um pouco melhor. Porque o que a gente está pegando aqui, né? A gente está pegando a primeira linha, o 1 e o customer. Então, primeiro eu ordenei para a gente ter o customer com a menor distância, né? E aí eu agrupei por customer para pegar somente um, né? E aí só por questão de organização, para ficar customer 1, 2, 3, 4, eu fiz o quê? Eu peguei eu coloquei, né, só extraí o último número da linha customer aqui, ó, customer label, para a gente poder ver Opa, meu coisa está bem na frente, mas meu vídeo, agora que eu olhei, deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. Um pouquinho mais. Deixa eu esconder umas ferramentas aqui. Umas coisas de dado geográfico. Espera aí só um minuto. Desculpa aí, pessoal. Beleza, create line. Ó, só para exemplificar, agora aparece aqui. Eu só extraí o último número do customer para eu poder ordenar aqui. Foi só isso, mas não precisaria. Aí eu acabei tirando algumas coisas no select aqui e aí fiz um join com a resposta da Alteryx, tá vendo? E aí a gente tem os sete customers aqui com a menor distância, sem passar por nenhum ponto de água. Lembra? Basicamente a gente pode olhar uma intersecção ali como interrompe. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida na parte de ferramentas faciais, a gente está colocando bastante vídeo sobre isso no canal. A tendência é que a gente continue, dê exemplos. Mas se vocês tiverem alguma situação real, que vocês tiveram que usar essa ferramenta ou querem utilizar, é legal, a gente pode trazer isso e até fazer um vídeo, fazer uma live sobre isso. Tá bom? Muito obrigado aí, fiquem bem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.